Fala, torcida do Botafogo, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia pessoal, trazendo aqui um cortezinho, né, da CNN Sports com o Benja aqui, o Mano. Vocês vão ver o que eles falaram, os absurdos que eles falaram em relação a toda essa investigação sobre o campeonato de 2023. Torcedor botafoguense, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Fogão. E comentem aí o que acharam desse cortezinho aqui da CNN Sports. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Ele tem que saber que ele está na história do Botafogo, tá? Na história do Botafogo. Porque perdeu um campeonato que estava na mão dele, sob responsabilidade dele. Então, ele vai ser lembrado pro resto da vida por esse episódio. Velho, a Leila é raiz demais, mano. No meio da CPI, ela entrou pra história. Eu falei, na hora, puxa, será que ela vai falar? Né? Eu fui na dela, eu achei que ela falou, pô, entrou pra história, o cara que comprou o Botafogo. Mas não, foi lá e meteu, que o título tava ganho e perdeu. Ó, até agora, eu não vi nada do que o John Textor falou. Os relatórios que ele apresentou nessa sessão da CPI com as imagens, com a argumentação técnica com base naquela empresa Good Game, principalmente, eu acho que o mais grave de tudo, quando ele cita nominalmente, indica nominalmente alguns jogadores do São Paulo. Isso é naquele gravíssimo. jogo 5-0, eu não entendo por que os jogadores do São Paulo ainda não me chamaram uma coletiva, todos eles, e falaram, os caras... O São Paulo emitiu uma nota. Mas São Paulo como clube, agora o jogador individualmente, ele tem que chegar e falar, vou processar esse cara. E as argumentações são juvenis, são risíveis. Risíveis é bom, mano? Excelente. São risíveis, cara, excelente. Porque... Eles roubam a gente, né? Que é isso. Porque, cara, Benji, o cara fala, esse jogador teve uma atitude anormal nesse lance. Ele fica analisando o erro do atleta como se fosse uma coisa intencional. O erro faz parte do jogo. O cara jogar bem ou jogar mal, aí ele joga lá numa inteligência artificial, num algoritmo que avalia, eu falei outro dia isso, e um cara me contestou numa rede social, dizendo que o John Textor entende pouco do futebol dentro de campo. E ele entende pouco do futebol dentro de campo, porque as argumentações que ele usa são absurdas. O mesmo lance do Adrielson no Palmeiras e Botafogo, ouça os árbitros, o que os árbitros falam do lance do Adrielson. Tudo bem. As coisas que ele fala são absurdas, ponto. Não pode passar em branco. Não pode. Uma pessoa não pode vir. E é uma pena, porque eu acho que esse cara é um cara bem intencionado. Eu acho que esse cara tem ideias boas pro Botafogo. Eu acho que esse cara... Agora, ele sabe qual é o problema? A cabeça dele pirou, velho, com o título que o Botafogo perdeu. O jogo do Palmeiras é o terceiro jogo da sequência de 11 que o Botafogo não ganha. 11. O Botafogo ficou 6 meses sem ganhar um jogo no Campeonato Brasileiro. Desde que ele começa a derrocada, ele só vai ganhar na segunda rodada do Campeonato Brasileiro desse ano. Aí ele resume tudo isso a um jogo, entendeu? Isso assim, porque ele já devia estar contando com o título e, vou entrar para a história do Botafogo. Aí ele não tem como explicar o que aconteceu. Mas ele não pode, mano. O cara não pode, o Nori, chegar, não pode. Bradar aos 4 cantos, deixar insinuar ou até mesmo... E acusar diretamente algumas pessoas. Em alguns ele acusa diretamente, tem manipulação, tem esquema. Você acha que o jogador de São Paulo vai querer tomar de 5 do Palmeiras? O cara vive aonde pra falar um negócio desse? Ele conhece pouco o futebol brasileiro. Não, mas não é conhecer pouco. Isso aí não é conhecer futebol. Isso aí pra mim é falta de inteligência, ô Nori. Então, mas aí ele tá buscando uma justificativa para algo que não tem justificativa. Aí se criou CPI, no Botafogo. Se criou CPI, isso tudo custa dinheiro. Né? Brasília acho que tinha coisas muito mais importantes para fazer. Né? O político aproveita isso aí para aparecer. Então, mas eu acho que tinha coisas muito mais importantes para resolver no país do que parar tudo para ver o cara falar lá uma inteligência artificial de coisas sem o menor cabimento. Ô, Benja, é natural do incompetente tentar terceirizar a sua responsabilidade. Cara, na boa, o John Textor ele deveria levantar a mão e falar: eu me arrependo de tudo que eu fiz, eu peço desculpas pelas infelicidades e bobagens, para não usar um termo escatológico aqui,
escatológico foi bom, não? Foi bem bom. O Mano também, cara. O Mano também. E a gente tem que se... A tua presença incomoda a gente nisso. Se o Nori não tivesse aqui, eu já teria falado outro termo. Então eu já usei um termo um pouco mais brando. Quando a gente tava aqui, né, os caras falaram assim, pô, o que você acha de trazer o Nori, né, pra Ceninha? Eu falei, pô, o Nori é bom pra caramba, mas eu e o Mano vamos ter que... Vai mexer com a gente, cara. É um Rolls Royce no barro, entendeu? Tipo... É um Bentley subindo o Rolls Royce no bairro. É usando um Bentley pra descer duna, velho. Leitinho outro dia, agora Rolls Royce andando no barro. O Rolls Royce Tipo, deve ter tração nas 4 rodas, algum modelo, né? Ah, mas põe no barro pra ver se anda. Não anda, mas é que aqui, nesse nível aí, só o Benja, né? É verdade. Essas coisas, só o Benja. Mas ó, o negócio é o seguinte, ó. Vamos lá, naquele jogo contra o Botafogo, que pra mim ali, o Palmeiras e Botafogo, no caso Botafogo e Palmeiras, que o jogo foi em Engenhão, foi ali o deadline do Botafogo, Benjamin. Sabe por quê? Cara, o Botafogo, ele poderia ter aberto 4-1. Tava com 38 do segundo tempo, teve o pênalti pro Botafogo bater. O tal do Diquinho Soares deu uma baita de uma pipocada, perdeu o pênalti. Logo na sequência, o Palmeiras empatou o jogo, depois virou. O Hendrick deitou e rolou no Botafogo. Aquele jogo, Benjamin, depois do Botafogo ter aberto 14 pontos de vantagem pro segundo colocado, a própria torcida do Botafogo não comprou esse discursinho do Textor. Todo mundo ficou envergonhado. Então, quando ele entra no campo dando piti, é porque expulsaram o Adrielson. Se teu centroavante tivesse marcado aquele gol, o Palmeiras teria sido enterrado e sepultado naquele minuto, mano, com 38 do segundo tempo. E o mais louco, mano, que aquele primeiro tempo... Cara, o Botafogo amassou o Palmeiras. O Botafogo parecia a Holanda de 78, aí velho. Que eu falo, quando ele fala, o relatório da tal empresa, dessa Good Game, que os jogadores do São Paulo tiveram comportamentos anormais no jogo contra o Palmeiras. Aí, você está ganhando por 3-1 de vantagem. No último lance do jogo, o Rafael Veiga, que é o cara que bate melhor na bola do time do Palmeiras, vai jogar a bola para a área. E tem o Murilo, zagueiro do Palmeiras, que fazia gol toda hora. Aí o Rafael Veiga cruza a bola para a área. E será que todos os jogadores do Botafogo tiveram comportamentos anormais para que o Murilo entrasse sozinho e fizesse o gol? Pô, então, por que a Good Game não faz um relatório sobre o comportamento dos jogadores do Botafogo? Gente, as pessoas erram num jogo de futebol. O cara faz um jogo... Se não errar, termina 0-0. Cara, e eu já acho que qual é o controle emocional do jogador do Botafogo naquela situação? Agora, alguém levantou alguma suspeita sobre os jogadores do Botafogo? Claro que não, gente. O Botafogo aconteceu com o Botafogo, que já aconteceu com outros times. Apenas pipoqueiros mesmo. O Palmeiras em 2009 tinha o campeonato praticamente ganho e perdeu, gente, sabe? Agora, o cara... Essa questão dos jogadores do São Paulo, que ele aponta nominalmente, eu estou esperando a reação dos jogadores do São Paulo. Eu vou chamar um intervalo, mas eu preciso que você seja sucinto. Sucinto é bom. Então, os caras tão... Se você hoje fosse casar de novo, com a sua esposa mesmo, e na hora de entrar na igreja, você queria entrar com a música Follow You, Follow Me, do Gênesis, ou In The Air Tonight, do... É isso aí, torcida do Botafogo. Cara, parece que essa mídia clubista, porque pra mim isso é uma mídia clubista. Como que você sabe que não é verdade uma coisa que não foi investigada? Né? Até então, abriram a CPMI. A CPI, né, na verdade, para investigar isso. Mas por que a mídia já está cravando que o John Textor é um mentiroso? É um cara que está apresentando provas falsas, que não sei o quê? Por quê? Se eles não têm o resultado da CPI. Pô, é ridículo, cara, ver esses caras comentando sobre isso. Ai, que a Leila Peleira lacrou o quê, cara? Lacrou o quê? É muito fácil você falar de uma pessoa sem ela estar presente ali na hora para poder se defender. Foi o que aconteceu. E realmente o vídeo que o John Textor apresentou nas redes sociais, que ele também postou, né? O juiz não apresentou aquele vídeo da expulsão do jogador. Ele não apresentou que ele não pegou o jogador do Palmeiras, que ele pegou somente a bola. Não mostraram. E aí? Eles não comentam sobre isso. Eles não falam sobre isso. Eles querem ficar, é fácil ficar, né? Com outras palavras aí, passando mão na cabeça do Palmeiras, né, uma mídia clubista, do que olhar o outro lado. É isso aí, torcida botafoguense. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma.
O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Botafogo. Então o seu like, o seu comentário faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agradeço pela companhia e até o próximo corte.